A prisão que eu criei na minha mente. Às vezes, a prisão mais cruel é aquela que ninguém vê. Ela não tem grades de ferro nem muros altos, mas prende com a mesma força. É feita de pensamentos, de medos, de lembranças que insistem em se repetir dentro da cabeça, como um eco que nunca cessa. E o mais curioso é que muitas vezes somos nós mesmos quem construímos essas paredes invisíveis, tijolo por tijolo, palavra por palavra. No começo nem percebemos, achamos que estamos apenas nos protegendo. Nos afastamos um pouco, silenciamos o que sentimos, fingimos que está tudo bem. Mas aos poucos, o silêncio vira solidão, e a solidão vira cela. Há um momento em que você começa a perceber que vive dentro de uma prisão feita de "e se?". E se eu falhar? E se eu for rejeitado? E se eu nunca for suficiente? Essas perguntas não buscam respostas, elas só alimentam o medo. E o medo é um excelente construtor de muros. Ele ergue barreiras tão altas que você começa a acreditar que a vida inteira cabe dentro delas. Muitos chamam isso de ansiedade, outros de autoproteção. Mas, na verdade, é só uma tentativa desesperada de controle, de manter o imprevisível do lado de fora. Só que nesse processo, algo mais precioso acaba preso junto: a liberdade de ser quem você é. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do olhar dos outros? Quantas vezes se sabotou porque achou que não merecia? Essas são as correntes mais pesadas, as que não estão no corpo, mas na mente. Quando atendo pessoas que vivem presas em seus próprios pensamentos, percebo sempre o mesmo padrão. A dor não vem do que acontece fora, mas do que acreditamos sobre o que acontece dentro. Você pode estar no meio de uma festa e ainda assim se sentir sozinho. Pode ter sucesso e mesmo assim sentir que algo falta. Pode ser amado e mesmo assim se achar indigno de amor. A mente cria narrativas, e quando acreditamos nelas, nos tornamos personagens de uma história que nunca escolhemos viver. Essa prisão também é silenciosa. Ela não grita, não faz barulho, mas consome lentamente. Um pensamento repetido 1000 vezes se torna verdade. E quando você começa a acreditar que não há saída, a cela se fecha de vez. Mas o mais paradoxal é que a porta nunca esteve trancada. Ela apenas parece estar, porque o medo de abri-la é maior que o desejo de sair. E talvez o primeiro passo para a liberdade seja admitir isso, que fomos nós que criamos essa prisão. Não para nos punir, mas para tentar sobreviver a algo que um dia doeu demais. A mente humana é engenhosa. Ela cria mecanismos para nos proteger, mas quando essa proteção se torna permanente, ela se transforma em isolamento. É por isso que tanta gente sente um vazio que não entende, porque vive presa a um eu que já não existe, tentando agradar versões antigas de si mesmo, tentando compensar feridas que não se curam com sucesso, dinheiro ou aplausos. E quanto mais tenta controlar a dor, mais preso a ela fica. A prisão mental se alimenta do hábito de fugir de si mesmo, de não querer olhar o que está lá dentro. Mas o que você evita te controla, e o que você encara te liberta. Por isso, o processo de libertação não começa com um grito, mas com um olhar. Um olhar sincero para dentro, sem pressa, sem julgamento. Um olhar que diz: eu vejo o que ainda dói, mas não preciso mais me esconder disso. A liberdade não está em apagar o passado, mas em deixar que ele exista sem que defina quem você é hoje. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando você entende que as correntes não são de aço, mas de crenças. E crenças podem ser desaprendidas. Pode demorar, pode doer. Mas há um momento, quase imperceptível, em que algo dentro de você decide respirar de novo. E esse momento, por menor que pareça, é o começo da liberdade. Agora, imagina isso. As paredes ainda estão ali, o medo ainda existe, as lembranças ainda voltam, mas você não é mais prisioneiro delas. Você as observa,
entende, acolhe e segue. Porque no fundo, a chave sempre esteve nas suas mãos. E quando você descobre isso, algo muda para sempre. É assim que a mente começa a se abrir, não com força, mas com consciência. E é nesse instante, entre o medo e a coragem, que nasce a possibilidade do recomeço. Mas isso é assunto para o próximo fragmento. Fragmentos da alma. Um espaço para cuidar de você.